Se você tivesse me dito há 6 meses que eu descobriria minha esposa transando com o psicólogo dela na sala onde ela deveria estar curando o casamento, eu teria rido, chamando de enredo barato de novela. Mas não tem nada de engraçado nisso agora. Nem um pouco. O pior não foi a traição. O pior foi perceber que, toda semana, enquanto eu esperava no carro, acreditando que ela estava lidando com os traumas do nosso relacionamento, ela estava se despindo emocional e fisicamente para um homem que jurou ajudá-la. Um homem que a olhava como uma presa e a mim como um idiota. Meu nome é Jake, tenho 38 anos, e o que eu estou prestes a contar não é só uma história de infidelidade. É um aviso, um grito, uma confissão amarga de alguém que amou de verdade e foi despedaçado por isso. O nome dela é Emma. Estávamos casados há 7 anos. Não éramos perfeitos, mas quem é? Tudo começou com apenas algumas sessões de terapia. Ela precisava se reencontrar como mulher. Eu a apoiei, paguei as sessões, esperei do lado de fora toda semana por quase 2 horas. E enquanto isso, ela estava se entregando ao outro homem, um doutor que a manipulava com palavras doces, com olhares estudados, com aquela maldita voz calma que esconde algo podre por trás. Mas eu descobri. Eu vi. E o que aconteceu depois? Mudou tudo. Emma e eu nos conhecemos em uma viagem de verão. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento ruim. Ela estava recém-formada em psicologia, cheia de vida, cheia de planos. Irônico, né? Psicologia. Na época, ela queria trabalhar com crianças. Dizia que o mundo seria menos cruel se a gente aprendesse a ouvir mais e julgar menos. Nos apaixonamos rápido, daqueles amores que parecem escritos para acontecer. Dava para sentir no ar. Eu era gerente de uma empresa de tecnologia. Ela estava começando num consultório pequeno, como o assistente de um terapeuta mais velho. A vida era simples. Rimos muito, dormíamos tarde e sonhávamos acordados. Casamos depois de 2 anos juntos. Tivemos nossos altos e baixos, como qualquer casal. Mas eu era leal, eu estava ali, todo dia, trabalhando duro, cuidando da casa, apoiando os projetos dela. Nunca pensei que amor demais pudesse virar cegueira, mas virou. Ela começou a mudar depois do nosso 5º aniversário de casamento. Nada drástico, coisas pequenas. Esquecia datas, ficava mais tempo no telefone, passou a usar senhas em tudo. Coisa que nunca foi problema antes. Mas quando eu perguntava, ela dizia aquela coisa da cabeça dela, que precisava de espaço, que estava estressada. Eu acreditava. Sempre acreditei. Até que ela disse que queria voltar para terapia, não para ser terapeuta, mas para ser paciente. E foi aí que tudo começou. No começo parecia algo bom. Ela dizia que precisava cuidar da saúde mental. Quem era eu para dizer o contrário? Sempre fui a favor da terapia. Até a sugerir que fizéssemos juntos terapia de casal, mas ela recusou. Disse que precisava primeiro se entender sozinha, antes de entender a nós dois. Então, toda terça-feira, às 19 horas, ela tinha uma sessão com o Dr. Cole Matthews. Um nome comum, um consultório comum, um prédio corporativo de 3 andares no centro de town. Eu a levava porque gostava de dirigir, e ela dizia que se sentia segura comigo ali por perto. Às vezes esperava no carro, outras vezes ia para a cafeteria da esquina e voltava no final da sessão. No primeiro mês, ela parecia mais leve, mais sorridente. Achei que estava funcionando. Ela dizia que estava reaprendendo a amar a si mesma, que Cole a fazia enxergar coisas que nunca percebeu antes. Achei que ela estava falando de autoestima, mas agora entendo o que ela realmente queria dizer. No 2º mês, ela começou a chegar mais tarde. Dizia que as sessões estavam se estendendo. Às vezes saía do consultório com o cabelo bagunçado, com as bochechas coradas. Uma vez, juro por Deus, vi o sutiã dela torto por baixo da blusa. Mas quando eu perguntei, ela riu, disse que era coisa da minha cabeça. E eu quis acreditar. As noites de terça começaram a me corroer por dentro. Era sempre o mesmo padrão. Eu deixava a Emma no consultório, dava uma volta de carro ou ficava tomando café sozinho, tentando não ser aquele tipo de homem, ciumento, paranoico, controlador. Eu me odiava por desconfiar dela, mas tinha alguma coisa errada.
Teve uma noite específica que ficou grudada na minha cabeça. Ela saiu da sessão 17 minutos depois do horário, com batom borrado, o cabelo preso de qualquer jeito e o zíper da calça jeans ainda meio aberto. Ela entrou no carro como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na bochecha, um beijo seco, quase mecânico. "Você tá bem?" perguntei. "Tô ótima. Hoje foi intenso", ela respondeu sorrindo. Um sorriso estranho, quase culpado. Não falei mais nada naquela noite, mas dormi mal. E sonhei com ela. Sonhei com ela numa sala com luz baixa, sentada no colo de alguém, um homem de terno, cabelos grisalhos, olhar frio, e ela sorrindo como nunca sorriu pra mim. Acordei encharcado de suor, e com uma certeza no peito que eu tentei ignorar com todas as forças. Mas a dúvida já tinha se instalado, e ela crescia, a cada terça-feira. Foi numa manhã qualquer que tudo mudou. Eu estava no trabalho, distraído, quando recebi uma notificação estranha no celular. Backup concluído. iCloud de Emma disponível para visualização. Não deveria ter acesso a isso. Era algum erro de sincronização, talvez. Mas algo dentro de mim, algo me fez clicar. Foi aí que eu vi. Fotos, áudios, mensagens, trocadas entre ela e alguém salvo apenas como C. Ela dizia que não aguentava mais esperar até terça. Dizia que sonhava em ficar de verdade com ele. Dizia que estar com ele fazia ela se sentir viva, inteira, desejada. Havia áudios, vozes sussurradas, risos abafados, ela chamando ele de meu doutor preferido, e ele dizendo que a terapia estava indo muito além das palavras. Meu estômago virou. Meu mundo caiu. Eu estava no meio do escritório, cercado por colegas, mas tudo ficou em silêncio. Me levantei, peguei minha jaqueta e saí sem dar explicação. Eu precisava respirar. Eu precisava entender como a mulher que eu mais amei estava sendo comida. Desculpa, mas é isso mesmo. Por um homem que eu ajudei a pagar pra curá-la. O nome C não era só uma letra. Era Cooley. Cooley Matthews. O psicólogo dela. E aquilo era só o começo. A traição não era mais uma suposição. Estava ali, explícita, nos áudios e nas mensagens, mas parte de mim ainda não aceitava. Parte de mim precisava ver com os meus próprios olhos. Eu precisava de provas. Não para jogar na cara dela. Não ainda. Mas para calar aquela voz dentro de mim que ainda implorava para acreditar que era tudo mal entendido. Na semana seguinte, eu disse que tinha uma reunião no trabalho e que ela teria que ir sozinha para terapia. Deixei ela sair de casa, vi ela entrar no carro, vi ela colocar o endereço do consultório no GPS como se não soubesse o caminho de cor. Esperei 5 minutos e fui atrás. Estacionei na mesma rua, do outro lado da calçada, atrás de uma van branca. Dei sorte, ao azar, de ter uma visão quase perfeita do prédio. Fiquei ali, esperando, suando frio, com o coração disparado. 40 minutos se passaram, depois 50, 60 e nada. A luz da sala no segundo andar seguia acesa, mas não havia movimento. Eu sabia o tempo de cada sessão. Eu sabia quando ela devia sair. E ela não saiu. Até que, às 20h47, eu vi. Eles apareceram juntos pela janela. Ele atrás dela. Ele tocando o cabelo dela. Ela sorrindo. Os dois muito perto. Muito íntimos. Muito errados. Meu peito doeu. Mas o que eu senti não foi raiva. Ainda não. Foi vergonha. Um tipo de humilhação que arde na carne. Eu era o idiota esperando no carro. O marido usado como álibi. O patrocinador da própria desgraça. Eu fui embora antes que ela me visse. Mas naquele dia eu soube. Ela não ia parar. E ele não era só um caso. Era um predador. Na terça seguinte, eu voltei. Só que dessa vez eu fui preparado. Instalei uma microcâmera no carro dela, atrás do espelho retrovisor. Discreta.
Pegava toda a movimentação da frente do consultório. E mais arriscado ainda, coloquei um gravador de áudio dentro da necessaire que ela levava para toda a sessão. Não foi fácil, mas ela sempre deixava a bolsa jogada no banco quando tomava banho. Aquela era a minha única chance. Às 19h04, ela entrou no consultório. Às 19h17, as luzes do segundo andar se apagaram. Às 19h22, Cole apareceu. Trancou a porta principal por dentro e subiu. Sozinho. A filmagem não mostrava mais nada. Mas o áudio... O áudio me destruiu. Demorei a ter coragem de ouvir. Precisei de silêncio absoluto. Fones de ouvido. Estômago vazio. E mesmo assim, quase não aguentei. O som era abafado, mas claro o suficiente. Gemidos, sussurros, risos nervosos e frases que ardiam mais do que qualquer facada. Você é a minha parte favorita das terças. Se ele soubesse o que você faz aqui, fica mais um pouco, só mais um pouquinho. Eu desliguei antes do fim, não precisava de mais. Naquela noite, chorei trancado no banheiro. Mas ali, entre o vômito e o desespero, eu prometi para mim mesmo. Eles não iam sair impunes. Ele ia cair. E ela ia assistir tudo desmoronar. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Acordei antes dela, fiz café, deixei panquecas prontas. Ela desceu sorrindo, usando minha camiseta. Com aquele jeitinho doce que me fez me apaixonar anos atrás. Você tá diferente hoje, ela disse, encostando o queixo no meu ombro. Dormi melhor, acho que tô mais leve, responde. E era verdade. Não falo leve de paz, leve de clareza, como quem finalmente entende que não tá louco, que não imaginou nada. Leve porque agora eu sabia com quem estava lidando. Passei a semana coletando tudo. Baixei os áudios, organizei as imagens da câmera, printei as mensagens salvas no iCloud, montei um dossiê, um PDF com 64 páginas. Nomeei o arquivo de terças-feiras. Salvei em 3 lugares diferentes. Um no meu e-mail, outro em um pendrive escondido no escritório e outro com um advogado. Sim, eu fui longe. Marquei consulta com um advogado especializado em ética médica e denúncia de má conduta profissional. Mostrei o material. O cara ficou em silêncio por quase 2 minutos inteiros. Depois disse: esse homem não vai só perder a licença médica, ele pode acabar preso, disse o advogado, sem tirar os olhos das provas. Eu não queria dinheiro, nem processo de danos morais. Eu queria a verdade exposta, a imagem dele destruída e, se possível, uma cela. Mas com ela, com Emma, eu precisava ser mais lento, mais preciso, mais cirúrgico, porque ela ainda dormia do meu lado. Ela ainda achava que eu não sabia de nada. E era isso que eu ia usar contra ela. Na terça-feira seguinte, ela se armou mais cedo. Caprichou na maquiagem. Usou o mesmo perfume que costumava usar nos nossos primeiros encontros. Eu fingi não notar, mas meu estômago embrulhou com o cheiro. Vai querer que eu te leve hoje? Perguntei, casual, com a chave do carro girando no dedo. Ela hesitou. Sorriu. Pode ser. Gosto quando você me espera. Hipócrita, cínica. Mas eu sorri também. O mesmo sorriso de antes. O mesmo que ela conhecia e que ela achava que significava confiança. Levei ela até o consultório. Estacionei, como sempre, e fiquei no carro. Só que dessa vez, com o gravador ligado, com o relógio cronometrando e com um olhar fixo na janela do segundo andar. Quando ela saiu, quase 1 hora depois, eu desci do carro e fui até ela. Toquei seu rosto com carinho. Beijei sua testa. A terapia tá ajudando. Ela arregalou os olhos por meio segundo. Depois assentiu, rápido demais. Tá, bastante. Que bom. Você parece mais leve. Ela sorriu, mas a pele do rosto dela tremiu. Minúsculo. Mas eu vi. Ela sabia. Ou melhor, ela começava a sentir.
que alguma coisa tinha mudado. Que eu não era mais o mesmo. Na semana seguinte, eu continuei a encenação. Acordei com flores na mesa do café da manhã. Fingi que era aniversário de namoro. Emma ficou surpresa, meio confusa, mas entrou no jogo. Me abraçou, disse que tinha esquecido, mas que estava emocionada. Ela sempre foi boa em mentir, mas não tão boa quanto pensava. Quando voltou da terapia, eu estava no sofá com uma taça de vinho e um sorriso falso na cara. Perguntei como tinha sido a sessão. Ela disse que estava revisitando traumas antigos. Eu respondi: engraçado. Pensei que você estivesse criando novos. A taça quase caiu da mão dela. Ela riu, nervosa. Como assim? Nada, só uma piada ruim. Sorri, mas os olhos dela mudaram. Pela primeira vez, ela me olhou como se eu fosse um estranho. E eu era. O Jake que ela conhecia teria engolido aquilo quieto. Teria fingido para sempre. Mas aquele homem morreu. E eu estava ali agora, lúcido, frio, determinado. Naquela noite, ela não dormiu direito. Virava na cama de 5 em 5 minutos. Foi ao banheiro 3 vezes. Acordou antes de mim, o que nunca acontecia. Quando saí do quarto, ela estava sentada na cozinha com uma xícara de café intocada. Olhou para mim como se estivesse esperando por uma bomba. Mas eu apenas sorri. Deixei que o medo crescesse devagar. Porque nada dói mais do que saber que o outro sabe, mas ainda não disse. Enquanto Emma afundava em dúvida, eu fui atrás do outro lado da história. Cole Matthews, 45 anos, casado, pai de 2 filhos adolescentes. Atuava como psicólogo licenciado em um consultório privado, mas também atendia em uma clínica voluntária 2 vezes por semana. Tinha cara de bom moço, currículo limpo, resenhas 5 estrelas no Google, uma reputação construída com cuidado. Ele era o tipo de homem que sabia exatamente como parecer confiável. Mas por trás da fachada, o padrão começava a emergir. Entrei em contato com uma ex-paciente que havia comentado, anonimamente, em um fórum de terapia online que teve limites cruzados com um terapeuta em Denver. Cruzei horários, datas, nomes, e era ele, Cole. Ela confirmou, disse que usava o mesmo roteiro, sessões prolongadas, elogios invasivos, frases como "você é especial de um jeito que ninguém entende". Tocava o braço, o ombro, depois o colo. Sempre com cuidado, sempre como quem cura. E ela não foi a única. Consegui mais 2 contatos. Uma mulher em Chicago, outra em Austin. Todas com o mesmo tipo de história. Todas emocionalmente fragilizadas. Todas achando que estavam em um processo de cura, quando, na verdade, estavam sendo caçadas. Ele era mais do que um traidor. Ele era um predador em série, usando o ofício como disfarce. E agora eu tinha tudo documentado. Não era mais sobre mim e Emma. Era sobre parar esse homem. De vez. Ela chegou do consultório aquela noite diferente. O cheiro do perfume era mais forte, o batom recém-retocado. Mas os olhos entregavam tudo. Estavam vermelhos, vidrados, não de paixão, de culpa. Posso te fazer uma pergunta? Perguntei enquanto ela guardava a bolsa. Claro, respondeu, mas com a voz falhando. Você já se apaixonou por alguém? Mesmo estando com outra pessoa? Ela congelou, e eu mantive o olhar, firme, sem piscar. Jake, por que tá perguntando isso? Porque eu tive um sonho estranho. Sonhei que você me traía com alguém que dizia te entender melhor do que eu. Ela não respondeu. Olhou para o chão, ficou em silêncio por longos segundos. Tá desconfiando de mim? Acho que você devia se perguntar por que essa pergunta te incomoda tanto. Ela levantou, nervosa. Isso tá ficando tóxico. Não é saudável duvidar de tudo assim. Não é saudável mentir para quem dorme do seu lado. Respondi frio. Ela tentou inverter, me chamou de controlador, de paranoico, mas a voz dela tremia. As palavras saíam quebradas.
A máscara estava caindo. E eu já não precisava de confissão. Eu tinha provas. Eu só queria olhar nos olhos dela quando soubesse que perdeu tudo. Ela saiu da sala bufando, batendo porta. E eu fiquei ali, em pé, calmamente. Era só o começo. 2 dias depois, entreguei o dossiê para o Conselho Estadual de Ética Médica. O envelope era grosso, tinha cópias de áudios, capturas de tela, relatos de outras ex-pacientes e um relatório do meu advogado. Eles me agradeceram pela denúncia, disseram que abririam uma investigação imediata, que, caso se confirmasse, a licença de Cole seria suspensa até julgamento. Mas eu sabia que isso levaria tempo. Então, decidi apertar o cerco pessoalmente. No sábado seguinte, fui até o consultório. Ele estava de plantão, eu sabia. Cheguei cedo, esperei na calçada do outro lado da rua. Quando ele saiu, carregando uma pasta de couro e fingindo ser o homem íntegro que nunca foi, eu atravessei. Dr. Matthews? Ele parou, me olhou de cima a baixo, não me reconheceu? Sim, sou o marido da Emma. A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco na hora. A boca abriu um pouco, mas não saiu som. Só queria que soubesse que a investigação começou e que tudo o que você fez não vai sumir com um pedido de desculpa. Ele tentou manter a compostura. Isso é um mal-entendido, você não sabe do que está falando. Sei sim. Sei de cada gemido gravado, cada frase que você sussurrou. Sei dos outros nomes também. E a junta médica vai saber em breve. Ele tentou me intimidar, mas a arrogância tinha ido embora. Os olhos dele, antes tão seguros, agora estavam buscando fuga. Você destruiu famílias, Cole. Agora é a sua vez. E fui embora, sem levantar a voz, sem tocar nele, mas deixando a sentença plantada. Dias depois do confronto com Cole, Emma chegou em casa estranha, mais calada do que nunca. Pálida, os olhos fundos, nenhuma maquiagem, nenhum sorriso. Aconteceu alguma coisa? Perguntei com voz neutra. Ela só balançou a cabeça, mas as mãos tremiam. E eu já sabia por quê. Naquela manhã, o Conselho de Ética entrou em contato com ela como parte da apuração. Informaram que estavam investigando a conduta de seu terapeuta e pediram que ela comparecesse como testemunha. O caso estava oficial e ela agora era parte dele. Parte da sujeira, parte do escândalo. Naquela noite, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Cozinhou, fez piada, sentou do meu lado no sofá, mas eu me levantei. Para Emma, ela congelou. Para de fingir, a máscara já caiu, eu sei de tudo. O silêncio entre nós foi doído. Como uma sala que afunda sem segredo em um incêndio sem fumaça. Jake, eu nunca quis te machucar, mas machucou, durante meses. Toda terça-feira, toda mentira, toda desculpa esfarrapada. Você não me traiu só com o corpo. Você me traiu com calma, com método, com rotina. Ela chorou. De verdade, mas não eram lágrimas por mim. Eram por ela, pelo que estava perdendo. Eu te amo, Jake. Não. Você ama o que eu fui para você? Um suporte, um garantidor, um pano de fundo pro seu teatro. Eu fui pro quarto, tranquei a porta e dormi como não dormia há semanas. No dia seguinte, ela estava dormindo no sofá e eu sabia, ela não tinha mais lugar naquela casa. 2 dias depois, a história vazou. Alguém do conselho, não sei se acidentalmente ou propositalmente, deixou escapar o nome do psicólogo envolvido na denúncia. A fofoca se espalhou como pólvora nos grupos de mães, nos fóruns da cidade, nos e-mails das colegas de trabalho. Emma perdeu o emprego na segunda-feira. O colégio em que ela atuava como orientadora educacional rescindiu o contrato por quebra de conduta ética. Uma forma educada de dizer: não queremos uma mulher envolvida com escândalo sexual aqui. A família dela soube. Os pais mandaram uma mensagem fria. Precisamos conversar quando estiver pronta para assumir responsabilidades. Até a irmã, que era sua cúmplice em tudo, ficou em silêncio. E Cole parou de atender, cancelou as sessões, desapareceu, cortou o contato com ela. Ela tentou ligar, mandou mensagem, implorou. Mas claro,
Ele era um predador. E predadores somem quando a caça começa a morder. Na semana seguinte, Emma me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Com desespero, com súplica, com a certeza de que o chão que sustentava os passos tinha sumido. Jake, eu não tenho para onde ir. Eu sei. Você vai me expulsar? Eu vou me libertar. E abri a porta. Ela saiu. Com uma mala pequena. Sem dignidade, sem aliados, sem aplauso. Sozinha. Como quem finalmente enxerga o tamanho do próprio vazio. O Conselho Estadual agiu mais rápido do que eu imaginava. Cooley Matthews teve a licença médica suspensa preventivamente enquanto aguardava o julgamento formal de conduta antiética e assédio emocional a pacientes. O caso foi manchete em sites locais e fóruns de psicologia. As denúncias se multiplicaram. Outras mulheres apareceram. Os áudios e provas que eu juntei serviram como base sólida para uma ação criminal. 2 meses depois, ele foi formalmente acusado de má conduta profissional agravada e abuso de posição terapêutica. A promotoria classificou o padrão como sistemático e predatório. A pena, até 3 anos de prisão, multa e cassação definitiva da licença. Emma me ligou quando soube, chorando, perguntando se eu ia testemunhar no caso. Já testemunhei, com as provas. Ela pediu para me encontrar, queria explicar, queria fechar um ciclo. Eu recusei. Eu não precisava mais de explicação nenhuma. Ela escolheu cada passo que deu. Eu só me limitei a assistir. Na audiência preliminar vi Cole algemado pela primeira vez, terno amassado, cabelo desgrenhado. E aquele olhar de quem perdeu tudo, inclusive o controle. Ele tentou me encarar, mas abaixou os olhos. Pela primeira vez, predadores não aguentam quando viram presa. 3 semanas depois, formalizei o divórcio. Levei o dossiê para o meu advogado, anexei as provas da infidelidade, os registros da denúncia criminal, os prejuízos emocionais e financeiros que sofri. Ele olhou tudo e disse com clareza: "Isso não vai ser uma separação, Jake. Isso vai ser uma dissolução punitiva. Você não só tem direito à casa, pode requerer proteção patrimonial e até isenção de qualquer pensão." Foi exatamente o que fizemos. Emma foi notificada. Tentou alegar que estava emocionalmente vulnerável, que foi manipulada. Mas o juiz analisou o material e determinou: culpa direta da ruína conjugal, atribuída a ela. Ela perdeu a casa, que era minha antes do casamento, perdeu o carro, financiado em meu nome, ficou com uma porcentagem mínima das economias conjuntas e teve o pedido de pensão recusado, com base em conduta de má-fé. Eu tentei não assistir à assinatura dos papéis, mas fui. Ela entrou na sala do tribunal com a mesma nécessaire, onde eu tinha escondido o gravador meses antes. Poético até. Quando o juiz perguntou se ela aceitava os termos, ela hesitou, chorou, olhou para mim, implorando com os olhos. Mas não havia mais nada ali, nenhum resquício de compaixão. Ela disse sim com a voz quebrada. E naquele momento foi como se eu tivesse voltado a respirar depois de meses de afogamento. Depois do divórcio, a casa parecia vazia. O silêncio era novo. Mas não era ruim. Passei semanas arrumando cômodos, doando coisas, jogando fora memórias que antes doíam, as molduras, os quadros dela, aquele aromatizador de lavanda que me dava náuseas. Cada objeto que saía levava um pouco do peso que ela deixou. Não voltei a morar, nem quis. Não porque fiquei traumatizado, mas porque precisava me reencontrar comigo mesmo. Com um Jake que existia antes de ser marido, antes de ser traído, antes de ser usado. Voltei a correr, troquei os móveis da sala, refiz minha rotina, reencontrei o silêncio, encontrei minha paz. Às vezes ainda lembro de tudo, principalmente nas terças-feiras, por ironia, mas hoje eu durmo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu sou choio, sem peso extra, sem mentira do lado, sem fingir que não vejo o óbvio. Hoje eu conto essa história aqui porque sei que tem alguém lendo, alguém que está vivendo o que eu vivi e acha que não tem saída. Bem, só que a saída começa quando você aceita que não é sua culpa ter sido traído. Meses depois, soube de Emma por uma amiga em comum. Ela estava morando em quarto alugado num bairro periférico, sem emprego fixo, vivendo de bicos como tutor infantil, mas sem conseguir se fixar em lugar nenhum. Toda vez que mencionava o nome dela, vinha junto a frase: "É aquela que dormiu com um psicólogo e ajudou a ferrar a carreira dele. O estigma não perdoa." E ela descobriu isso do pior jeito. Disseram que tentou reatar com a irmã, foi rejeitada. Tentou voltar para a casa dos pais, foi recusada. Tentou pedir desculpas publicamente nas redes sociais,
Mas ninguém comprou o papel de vítima. Ela sumiu dos círculos sociais, mudou o número, a conta do Instagram ficou inativa. Alguns diriam que é castigo demais, mas eu não acho. Ela cavou esse buraco com as próprias mãos. Escolha por escolha. Mentira por mentira. E agora, ela mora no fundo dele. Eu nunca desejei o mal dela, só desejei distância e justiça. E ela teve, os dois. Hoje é terça-feira. E pela primeira vez em muito tempo, essa palavra não me dá enjoo. Não tem mais carro parado na calçada esperando por alguém que mente. Não tem mais sessão com final feliz escondido. Não tem mais silêncio cúmplice, cheiro de perfume barato, nem mensagem apagada no celular. Pensou eu. Jake, 38 anos. Sobrevivente de uma traição fria, calculada, vestida de autoconhecimento. Se me arrependo de ter amado? Não. Eu me arrependeria de ter aceitado viver mentindo. Se eu ainda sinto algo por ela, sinto pena. De quem teve tudo nas mãos e trocou por um ego inflamado. De quem confundiu desejo com cura. De quem confundiu manipulação com amor. E sabe o que mais? Eu não sou a exceção. Tem milhares de pessoas vivendo essa história agora. Dormindo com quem não as ama. Pagando terapia que vira motel. Justificando ausências. Acreditando em discursos prontos. Enquanto são esvaziadas, traídas, apagadas pouco a pouco. Então, se você é uma destas pessoas, escuta isso. Você não tá louco, ou é louca? Você não tá exagerando. E você merece muito mais do que alguém que olha nos seus olhos e mente com a boca molhada de outro. Eu não fiz esse post por vingança, fiz por libertação. Hoje, sou só eu, mas inteiro. Ela vira um eco, uma sombra, um lembrete do que eu nunca mais aceito. Você perdoaria uma traição dessas? Já passou por algo assim? Compartilha aqui. Se essa história te tocou, deixa seu comentário. Farei questão de ler. Venha fazer parte da nossa comunidade. Tem história nova toda semana. Se inscreve no canal para não perder. Até o próximo vídeo.